Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas. Vera, então tivemos uma série de interrogatórios ontem à tarde, hoje cedo, daqui a pouco o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro, dando uma geral aí nessas histórias todas. O que você nos conta, Vera? Bom, acabou deslanchando, né, a fila aí dos depoimentos e a coisa se tornou mais rápida do que parecia no início. O depoimento do delator, do tenente-coronel Mauro Cid, foi o mais longo até agora. Se fosse seguir aquele modelo, a gente teria aí longas jornadas pelos próximos dias. Mas os réus seguintes acabaram se beneficiando do fato de que nem todos os advogados decidiram fazer perguntas para todos. Então a coisa está fluindo mais rápida. Também teve o fato de que o general Heleno optou por não responder a perguntas do relator e só responder as perguntas do seu próprio advogado, o que encurtou também o depoimento dele. Por hora, Sardenberg, a gente tem ali depoimentos que variam entre a confirmação de detalhes já conhecidos na investigação, portanto, participações em reuniões, participações em lives, a maneira como cada um dos réus tomou conhecimento das minutas, várias minutas a respeito de possibilidades de golpe, como que cada um deles se posicionou quando foram ali contemplados com a possibilidade de algum tipo de ruptura institucional, que o ex-presidente Bolsonaro não passasse o cargo, etc. E todos eles tentando se desvencilhar, dizer que agiram estritamente dentro das suas atribuições institucionais e constitucionais, que imagina, por nenhum momento passou pela cabeça deles qualquer coisa que não fosse a transmissão do cargo normalmente. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi bastante prolixo no depoimento dele, falando ali que estava com as suas crianças na Disney, ia realizar um sonho das filhas, quando foi pego de surpresa com a coisa do 8 de janeiro, mas a verdade é que nenhum deles consegue explicar a contento fatos muito graves que existem contra eles, né? Anderson Torres participou de uma live enquanto ministro da Justiça em que foram propagadas dezenas de informações inverídicas e sobre urnas eletrônicas. Para isso, usou, inclusive, um inquérito que corria em segredo de justiça na Polícia Federal, que era subordinada à pasta dele. Depois disso, naquela reunião fatídica de julho de 2022, com todos os ministros, foi um dos mais efusivos no sentido de que se havia de tentar alguma coisa, porque o PT não poderia nunca chegar ao poder. Ele participou de todo aquele processo de tentativa de que as Forças Armadas participassem de uma comissão de fiscalização das urnas eletrônicas e produzissem um relatório colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral. E, por fim, a Polícia Rodoviária Federal, sob sua autoridade, também realizou no dia do segundo turno aquela operação de parar eleitores nas estradas com base numa planilha fornecida por uma delegada que era ali dirigente do setor de inteligência do Ministério da Justiça, com base na votação que cada um dos candidatos tinha recebido no primeiro turno em cada localidade. Então, me parece que a situação dele é bem complexa e que no depoimento ele se enrolou bastante. Achei que foi um dos que mais correram o risco de produzir provas contra ele mesmo, porque falou muito, e acabou abrindo muitos flancos para contradições e para ser questionado mais à frente. Já o almirante Almir Garnier, que era comandante da Marinha no governo Bolsonaro, e que é aquele em que os seus outros companheiros de outras armas dizem que mais foi ali um entusiasta da ideia de um golpe, que disse ao ex-presidente Jair Bolsonaro que a Marinha estaria com ele para o que ele precisasse. Ele procurou ser muito econômico nas respostas,
responder dentro da hierarquia militar, foi super solícito com o ministro Alexandre de Moraes, tinha muita gente que achava que poderia ter rusgas entre os dois, não aconteceu, foi uma coisa bem tranquila, de parte a parte, e ele se ateve apenas àquilo que foi perguntado e ao mínimo possível, justamente para não correr risco de produzir alguma evidência contra ele. Procurou se mostrar como um homem ali disciplinado da hierarquia militar, que já serviu a vários governos, então procurou tirar dele o viés que ele tem de ser um dos mais convictos bolsonaristas dentro das Forças Armadas. Então, esse que poderia se complicar muito, eu acho que dentro da estratégia traçada pela defesa dele, o advogado dele é o ex-senador Demóstenes Torres, ele se saiu razoavelmente bem para aquilo que ele pretendia. Então, nos depoimentos de hoje, são esses os destaques. E o general Heleno, que é um personagem central nessa trama, também não foi nada bem, porque ele evitou responder o Alexandre de Moraes, mas o advogado dele é aquele advogado até um tanto quanto pitoresco, que ontem reclamou que estava com fome, que não teve tempo de almoçar, que mal tinha tomado café da manhã. Nas perguntas que ele fez ao seu próprio cliente, ele foi ali, ele interrompia o general, dizia, não, general, para o senhor responder só sim ou não, desculpa, o senhor não respondeu as minhas perguntas. E o general Heleno acabou traindo um certo cacuete nas respostas dele, que era toda vez que questionado sobre se havia alguma ideia de golpe, se havia alguma intenção de dar golpe, ele falava, mas não tinha nem clima para isso, não seria possível. Quer dizer, ele não refutou como uma coisa que não seria boa ou que não seria ali pertinente numa democracia. Ele só, em muitas ocasiões, ele praticamente disse que, olha, a gente podia até tentar, mas a gente não conseguia. Então, eu achei que ele também não foi muito bem no depoimento dele, e com algumas frases que ele disse, ele pode ter se complicado ali. Ô Vera, e como tem mais tarde o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem uma novidade chegando de Brasília em relação a esse depoimento. Vou pedir aqui a informação para a Isa Staciarini, porque eu sei que você vai falar da expectativa para esse depoimento. Isa, boa tarde para você. Oi, Cássia. Muito boa tarde a você, ao Sardenberg, agora para a Vera e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de proibir que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresente vídeos durante o interrogatório dele aqui hoje à tarde. Na decisão, Moraes diz que o réu e a defesa podem usar, apontar e fazer qualquer referência a provas que estejam nos autos, mas que não é o momento adequado para apresentar provas novas que não foram juntadas no processo e, portanto, desconhecida por todas as partes. Moraes diz que, caso entenda ser conveniente, os advogados de Bolsonaro podem juntar esses vídeos e documentos nos autos para que as partes se manifestem e que, eventualmente, possam ter a sua autenticidade comprovada. Portanto, Bolsonaro proibido de apresentar esses vídeos que ele disse que faria hoje à tarde durante o interrogatório dele. Volto com vocês. Muito obrigada, Isa. Tá aí, Vera. O Bolsonaro já tinha dito que ia usar muitos vídeos, que ia dar ali um depoimento longo. Agora parece que vai ter de haver uma mudança de planos, né? Exato. O advogado dele, ontem, no depoimento do Cid, pediu para que fosse reproduzido um áudio do próprio Cid, mas é um áudio que consta dos autos, que é uma das provas que foram arroladas ao longo do processo. Então, está dentro disso que o ministro determinou, delimitou agora nessa decisão. Certamente vai haver protesto da parte do ex-presidente, da parte do seu advogado Celso Vilardi, porque eles vão dizer que está havendo um cerceamento do direito de defesa dele, mas processualmente o ministro está correto, não é a fase de se trazer provas novas. Ele pode até, na fala dele, ao se defender, fazer menção a fatos que não estejam nos autos e depois fazer a juntada dessas provas. Mas apresentar ali, nesse momento processual, acredito que realmente não seria próprio, não seria indicado, mas o que a gente vê é que já vai começar tenso, porque no intervalo, eu até achei que ele estava fazendo uma vênia ao advogado para dar tempo dele almoçar com calma,
mas agora a gente percebe que não, que estava havendo essa controvérsia no intervalo, que por isso que se prolongou tanto aí a pausa, né? Ok. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Vamos acompanhar o depoimento do ex-presidente e voltamos a falar amanhã e você mais tarde aqui no Ponto Final. Obrigado, Vera. Até. Obrigada, até lá. Tchau. Até mais.